Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor José Haroldo Filho, eu sou nutricionista, sou mestre em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou especialista em nutrição clínica e sou pós-graduado tanto em fitoterapia quanto em medicina ortomolecular. Hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a abordagem fitoterápica em doenças endócrino-metabólicas. Na realidade, ênfase será dada ao excesso de peso e suas complicações, né? Nós falaremos também um pouquinho sobre alterações tireoidianas e alteração de controle glicêmico, uma vez que eu tenho esse fenótipo muito característico nos pacientes com algum grau de excesso de peso, onde a obesidade abdominal promoveria insulinoresistência, que aumentaria o risco, né, de outras doenças associadas, como, por exemplo, hipertensão arterial, dislipidemias. E, por outro lado, eu tenho pacientes que têm um hipometabolismo em virtude de uma disfunção endocrinológica, de uma disfunção tireoidiana, que aí aumenta, né, o risco de ganho de peso por menor termogênese. Dessa forma, a gente vai trabalhar com o eixo central, o excesso de peso, né, a obesidade, onde a gente trabalha com a obesidade como uma patologia que estaria associada ao acúmulo de tecido adiposo. Então hoje a gente tem uma outra visão do que seria excesso de peso. A gente não trabalha apenas com uma distribuição ponderal, ou seja, o peso corpóreo pela altura desse indivíduo. Não, hoje a gente tem uma visão mais ampla, né? Lembrando que o índice de massa corpórea, ele não diferencia exatamente isso, massa magra de massa gorda. E obesidade, ela é caracterizada pelo excesso de tecido adiposo, né? E em virtude da adiposidade em região central ser mais preditiva às doenças cardiometabólicas, a gente trabalha com essa variável também, né? Com a circunferência de cintura para verificar esse nosso paciente, o grau de risco cardiometabólico, né? Bom, lembrando que esse excesso de tecido adiposo pode chegar, né, a um ponto que aumenta o risco de outras doenças, incluindo certos tipos de cânceres. Bom, lembrando que a obesidade é sim uma grande, né, aí desordem que promove um maior impacto nos nossos sistemas de saúde, né? A obesidade é um grande problema de saúde pública, onde dados do IBGE de 2008 e 2009 mostra que a população brasileira tem em torno, né, de cerca de 62 a 65% algum grau de excesso de peso, né? Onde o sobrepeso ele acomete cerca de 50% da população masculina e 48% da população do sexo feminino, e a obesidade nos seus mais variados graus, né, aqui é avaliado o índice de massa corpórea maior que 30%, para homens seria em torno de 12%, para mulheres em torno de 17%. Então, somando, né, aí tanto sobrepeso quanto obesidade, a gente tem que a nossa população brasileira hoje, cerca de 65%, da nossa população tem algum grau de excesso de peso, né? Essa importância maior do excesso de peso dá-se ao fato que o excesso de peso promove alterações metabólicas importantes, né? Como, por exemplo, o meu paciente com excesso de peso, excesso, né, de tecido adiposo, ele tem menor termogênese, porque o grande componente corpóreo que aumenta a taxa de metabolismo basal é a massa muscular, que vai estar reduzida nesses nossos pacientes, né? Associada a outros problemas, onde a obesidade abdominal, né, que seria verificado com um paciente do sexo masculino com uma circunferência de cintura maior que 102 e a mulher maior que 88 centímetros, aumentaria o risco, por exemplo, de resistência insulínica. Essa resistência insulínica que, né, levaria um risco maior à formação de proteínas glicosiladas, que aumenta o risco cardiometabólico, né, que aumenta o risco, dentre outras coisas, de dislipidemias e
risco, né, de formação de placa de ateroma, de doença arterial coronariana, mas também eu tenho que essa resistência insulínica promove uma hiperatividade do nosso sistema renina-angiotensina-aldosterona, que consequentemente aumenta o risco para hipertensão arterial, né? E claro, a obesidade abdominal, como está associada à alteração de controle glicêmico, promove um risco maior de diabetes. Então a gente tem grandes doenças cardiometabólicas, né? Onde nós, na dietética, o nosso objetivo seria modular esses fatores, mas nós também temos, né, as variáveis que estariam associadas a estilo de vida e qualidade de vida, né? Onde, por exemplo, eu tenho pacientes com excesso de peso que tem alguma patologia do aparelho locomotor, como, por exemplo, teria um risco maior de osteoartrite ou teria um risco maior de outras doenças reumatológicas e que isso limitaria a atividade física, né? Então, diminuiria o gasto energético associado à atividade física. E aí, consequentemente, altera o estilo de vida, né? Eu tenho alteração no aparelho locomotor, levando a alteração em padrão de atividade física, em NAF, nível de atividade física, que promove uma menor qualidade de vida e acaba também aumentando o risco, né, de ganho de peso. Eu também tenho aquele paciente que tem excesso de peso um pouco mais grave e tem, por exemplo, alterações no padrão de sono, né? Tem dificuldades respiratórias maiores, tem a apneia do sono, vai ter um prejuízo, vai ter despertares ao longo da noite, e aí isso vai comprometer o quê? A qualidade de vida, porque ele vai ficar mais cansado durante o dia, ele vai ter uma menor possibilidade de concentração, né? Ou até mesmo vai ter prejuízo em capacidade de trabalho. Então, por isso que muitas das vezes, quando a gente trabalha com excesso de peso, a gente sempre tem que verificar esse nosso paciente de uma forma global. Ou seja, eu tenho outras situações envolvidas que poderiam também manter esse excesso de peso ou patologias que poderiam ser agravadas por este excesso de peso, né? Então, por isso que a gente sempre fica atento. A gente parte do princípio que o excesso de peso é uma das nossas principais patologias endócrino-metabólicas que poderiam promover um prejuízo maior para o nosso cliente. Lembrando que o tratamento do excesso de peso, ele sempre envolve uma equipe multiprofissional. Por isso que a gente faz uma abordagem integral e integrada. Integral porque a gente vai trabalhar, né, com o nosso paciente desde a prevenção de outros agravos até o tratamento, tanto do excesso de peso quanto de patologias que o nosso paciente já apresenta, né? As morbidades associadas. Mas também a gente vai trabalhar de forma integrada com outros profissionais. Então nós teremos aí o profissional médico atuando em conjunto com a nutrição, atuando em conjunto com a psicologia e com o educador físico, né? Porque o nosso objetivo é o sucesso clínico-terapêutico do nosso paciente. Então, por isso que na investigação, a nossa avaliação, ela sempre tem que ser em forma de teia metabólica, ou seja, tentar avaliar as causas que levaram ao excesso de peso ou que poderiam ser fatores mantenedores ao excesso de peso, né? Por isso que, como a obesidade ela é complexa e multifatorial, e a gente tem interação desde fatores genéticos até fatores emocionais, eu tenho que ter, né, aí uma abordagem diferenciada. Na realidade, essa abordagem já se inicia na investigação clínica, na avaliação do nosso cliente. Bom, dessa forma, a gente sempre tem que parar para pensar que o tratamento do excesso de peso objetiva um balanço energético negativo. O que é um balanço energético negativo? É quando o meu gasto é maior que a minha ingestão, né? Então, de um lado eu vou ter a avaliação dietética e do outro lado eu tenho que verificar o quê? Tenho que verificar variáveis de gasto, né? Como, por exemplo, para ter uma perda maior, eu deveria ter uma redução, né, aí da ingestão calórica, uma dieta hipocalórica balanceada, por exemplo, ou colocar variáveis aqui que dificultem a ingestão
do nosso paciente? Será que seria interessante colocar um agente sacietógeno e aí dessa forma a ingestão de alimento torna-se um pouco mais reduzida? Ou não? Será que seria interessante colocar agentes que seriam ditos desabsortivos, inibidores enzimáticos para lipase, para amilase? É uma coisa que deve ser sempre observada, né? Como tentar atuar nesse nosso cliente. Por quê? Porque às vezes o dispêndio energético, o gasto energético, o aumento neste prato aqui da balança, ele poderia estar dificultado. Por quê? Os componentes do gasto energético são metabolismo de repouso, onde, já falamos aqui, o principal componente que afeta a taxa metabólica basal é a massa muscular. Então esse meu paciente ele já tem um excesso em percentual de tecido adiposo e uma menor termogênese por menor percentual de massa muscular. Então será que eu vou ter que realizar, além da atividade física, objetivando o aumento de gasto energético, mas também tentar incluir exercícios de força? Isso quem vai verificar vai ser o nosso colega educador físico. De outro lado, será que eu poderia colocar agentes termogênicos, onde aumentariam o metabolismo basal? Depende, porque eu tenho aqui do outro lado o que nós chamamos de efeito térmico do alimento, né? O efeito térmico do alimento que eu poderia também aumentar com a modulação metabólica. Então, por isso que eu tenho que observar os dois lados desta balança. E aí a fitoterapia, ela vai tentar, porque é uma terapia farmacológica, é um tratamento medicamentoso, só que fitoterápico, ele vai objetivar exatamente isso. Ou diminuir um pouco o peso deste aqui, ou seja, diminuindo o consumo, ou aumentando o peso desse prato aqui, do dispêndio energético, aumentando o gasto energético. Por quê? Se eu tiver um maior gasto e um menor consumo, eu vou ter perda de peso, Então vai ser sempre adjuvante a terapia nutricional. Por isso, se nós observarmos, em todos os compêndios de prática integrativa e complementar, que aí a fitoterapia ela entra como prática integrativa e complementar, a gente tem que verificar exatamente isso. A fitoterapia sempre será adjuvante ao tratamento convencional, tá? No caso aqui do excesso de peso, será adjuvante à mudança no estilo de vida. Dieta, atividade física e também psicoterapia, ok? Como eu falei, o gasto energético total ele é o somatório de 3 fatores: taxa de metabolismo basal, efeito térmico do alimento e gasto de energia com atividade física. E aí o meu paciente, de um lado, ele vai ter que ter aumento do gasto energético por aumentar a atividade física. Ele vai ter que verificar a possibilidade ou não de agentes termogênicos, tanto que modulem metabolismo, os moduladores metabólicos, quanto também que aumentem o efeito térmico do alimento. E aí entra um ponto importante aqui, Sabe-se que quanto maior a resistência insulínica, menor é a termogênese. Dessa forma, usar agentes externos que promoveriam um aumento do efeito térmico do alimento, talvez o meu paciente não tenha resposta. Então, por isso que muitas das vezes a gente dá prioridade aos moduladores de metabolismo. Ou avaliar sempre o quê? A resistência insulínica. E dessa forma utilizar agentes fitoterápicos que poderiam nos auxiliar no melhor controle glicêmico. Uso da pata de vaca, uso, dentre outras coisas, do fenogrego. Então isso a gente avalia caso a caso, para melhor sucesso do nosso paciente. Por isso que o uso de substâncias bioativas e fitoterápicas associada a hábitos alimentares saudáveis e mudança no estilo de vida
melhora a atividade em células metabólicas. E aí o meu paciente, ele tem, né, a possibilidade, né, de um gasto energético maior e perda de peso consequente, além do apoio na manutenção do peso perdido, que é o nosso objetivo. Lembrando que o excesso de peso é uma doença crônica, ou seja, de longa duração e difícil resolução, o que leva a um tratamento crônico também. Bom, então vamos realizar uma avaliação global nesse nosso paciente. Bom, eu gostaria agora de solicitar uma grande atenção, né, aí a vocês, porque nós faremos uma avaliação global, né? Essa avaliação global é o que nós chamamos de avaliação em teia metabólica, tá? Então, muito provavelmente, nós teremos aí alguns conceitos que não são, né, aí comuns ao indivíduo que trabalha, né, com as terapias ditas tradicionais, convencionais, tá? E sim, com uma abordagem em termos, né, de visão holística, em termos, né, de práticas integrativas e complementares, tá? Então a gente sabe que na obesidade eu tenho que ter avaliação clínica e avaliação laboratorial, até mesmo para, né, promover um plano alimentar adequado, estímulo à atividade física, claro, né, que é essa atividade física que vai ser liberada pelo profissional de medicina, certo? E será, né, aí sempre observada pelo educador físico, além da mudança de comportamento, porque muitos pacientes eles podem ter, né, o que nós chamamos de alteração no componente, né, aí de comportamento. Será que meu paciente tem um transtorno de ansiedade associado? Será que ele tem um transtorno de compulsão alimentar periódica? E aí entraria o quê? O apoio tanto psicológico quanto psiquiátrico. E aí por isso que a gente sempre fica de olho no uso de fitoterápicos, no uso de fitoquímicos, que seria a abordagem dietética integrada, né? Que aí não vai ser o foco aqui, né, do nosso, né, aí curso. E também, claro, o uso de suplementos, né? Esses suplementos que nós verificaríamos sempre, porque dependendo do plano dietético a ser instituído, se muito restrito, tem que ser suplementado em micronutrientes, vitaminas e minerais. Dependendo da intervenção que o paciente, porventura, faça, por exemplo, cirurgia bariátrica, esse meu paciente, ele vai ter que ter, né, aí uma suplementação nutricional após 3, 6 meses, por exemplo, de intervenção cirúrgica. Vai depender sempre do tipo de intervenção que foi realizada. Por isso que a gente faz uma avaliação global, né, uma avaliação clínica sobre a ótica da fitoterapia funcional, né? Então, se meu objetivo é o uso de agentes fitoterápicos adjuvantes à dietética, eu tenho que ter uma abordagem global. Dessa forma, eu peço para vocês acompanharem aqui comigo, né? Isso aqui é o que nós chamamos de teia da nutrição funcional ou, né, a chamada avaliação metabólica. Essa avaliação metabólica, que é uma avaliação em teia, né, na verdade, a gente acaba levantando possíveis hipóteses de fatores tanto mantenedores quanto causais da clínica a qual você está investigando, né? Então, um grande exemplo aqui. O meu paciente, ele tem excesso de peso. Estão vendo aqui que eu coloquei o excesso de peso aqui em cima? É porque foi a queixa principal, é o motivo da consulta do nosso cliente, né? Por que que ele veio ao nosso consultório ou por que que ele foi indicado, né, aí por outro profissional. Bom, a gente tem aqui variáveis de assimilação, que estariam associadas a desordens de trato digestório, mecanismos de defesa e reparo, né, a própria atividade inflamatória de doença, a questão da assimilação energética, o hipometabolismo,
alteração em vias de biotransformação e eliminação, né? Por exemplo, será que esse meu paciente que tem resistência insulínica, ele tem, consequentemente, doença hepática gordurosa não alcoólica, que poderia manter o excesso de peso por ser um fator que diminui a extração hepática de insulina, que promove, né, aí um risco maior de ganho de peso? Mecanismos de transporte, alteração em hormônios e neurotransmissores e a própria estrutura do paciente, além da interação mente, emoção e espírito. Vamos ver cada um fator desse, né? O que poderiam ser fatores associados. Vamos lá. O meu paciente, ele tem disbiose ou alteração de permeabilidade intestinal? O que nós teríamos? Bom, sabe-se que pacientes com algum grau de excesso de peso, ele tem alteração em microbiota, onde teria uma maior população de firmicutes e, consequentemente, essa dita flora comensal, ela poderia, ou até mesmo, né, lipopolissacarídeo de superfície desses micro-organismos, né, em virtude de uma inversão de flora intestinal, né, uma inversão de microbiota, eles poderiam promover, né, uma alteração no metabolismo hepático, onde levaria à resistência insulínica ou a manteria, e, claro, poderia alterar a responsividade, né? As chamadas proteínas responsivas ao esterol e proteínas responsivas também ao carboidrato, o que levaria, dentre outras coisas, um aumento da atividade da lipoproteína lipase. Quem é a lipoproteína lipase? A lipoproteína lipase é aquela nossa grande enzima de lipogênese presente em tecidos periféricos, que tem, né, aí uma hiperatividade associada a uma hiperinsulinemia. Bom, mecanismos de defesa e reparo. Sabe-se que pacientes com algum grau de excesso de peso, eles têm o quê? Uma atividade inflamatória maior, né? Sabe-se que o tecido adiposo, ele é um tecido pró-inflamatório, onde um aumento, né, aí do título de citocinas pró-inflamatórias, em especial fator de necrose tumoral, poderia dificultar a sinalização insulínica em tecidos periféricos, o que promoveria, dentre outras coisas, resistência insulínica e, cada vez mais, risco de excesso de peso, né? E muitas das vezes a gente acaba avaliando pela proteína C reativa. Bom, Zé, aqui eu tenho o que seria a avaliação de algumas cepas de probióticos, né? E na dieta o uso de fibras prebióticas, como o fruto-oligosacarídeo, por exemplo. E aqui nós teríamos o uso de ômega 3, que melhoraria os níveis de proteína C reativa e, consequentemente, melhoraria a resistência insulínica. Bom, em relação à energia, será que esse meu paciente tem hipometabolismo? Mas esse hipometabolismo estaria associado a quê? Será que esse meu paciente ele tem hipometabolismo em virtude de uma menor produção de hormônios tireoidianos, hormônio T4, ou uma menor conversão no tecido periférico, né, do T4 em T3 ativo, que é aquele que estimula, né, as proteínas desacopladoras em mitocôndria, que aumenta a atividade mitocondrial e, consequentemente, aumenta o metabolismo basal? Por isso que muitas das vezes o paciente com, né, hipotireoidismo, seja clínico ou subclínico, ele tem algum grau de excesso de peso. Então, será que esse meu paciente ele tem alteração no eixo energia? Bom, será que esse meu paciente ele tem alterações nas vias de biotransformação e eliminação, como, por exemplo, sobrecarga hepática, lipotoxicidade, né, esteatose hepática? Eu vou ter que avaliar o quê? Vou ter que avaliar nesse meu cliente, além das transaminases, a medicina tende a solicitar, né, aí, exames de imagem para avaliar se esse paciente possui ou não doença hepática gordurosa não alcoólica, que a gente vai ter que tratar em conjunto, porque seria mantenedora, ok?
Bom, será que esse meu paciente ele tem alterações em hormônios e neurotransmissores, né? Como, por exemplo, será que ele tem glicotoxicidade, que seria o efeito tóxico associado, né, ao carboidrato da dieta e vai ter que modificar a sua dietética? Será que ele tem resistência insulínica, né? Então, seria interessante avaliar, dentre outras coisas, né, não só a glicemia, mas também a insulinemia e, consequentemente, os índices combinados Roma, principalmente o Roma-IR. Ou não, eu vou dar uma avaliada também na glicação e também na hemoglobina glicada, e também eu vou avaliar, dentre outras coisas, a glicose média estimada. Então isso a gente vai observar aí no nosso cliente, ok? Será que ele tem disfunção tiroidiana, alterações em hormônios tiroidianos, como já citamos aqui, consequentemente hipometabolismo? Será que ele tem excesso de cortisol e esse excesso de cortisol acaba alterando o eixo fome e saciedade, promovendo uma alteração na interação mente-corpo-espírito? E como é a história reprodutiva, né, em especial entre mulheres? Será que essa minha paciente ela teve, né, múltiplas gestações, um intervalo muito pequeno entre gestações, um ganho de peso intergravídico elevado e aí, consequentemente, ela não teve, né, um acompanhamento ao longo desse período e redução ponderal? Será que ela teve diabetes gestacional? Será que ela tem hiperprolactinemia, que aí, consequentemente, esse excesso de prolactina, produção de leite. Para a produção de leite, o que ela tem? Para a produção de leite, ela tem que ter uma retenção de energia e tecido adiposo, né? Então, a gente tem que avaliar, porque independente das múltiplas gestações, pode ser uma paciente nulípara que tem alteração em prolactina, tem uma hiperprolactinemia. E lembrando também que qualquer ponto da teia pode afetar, né, o eixo mente, emoção, espírito. E aí levaria para o nosso paciente transtornos de ansiedade. Será que tem alteração do sono? Lembra que nós falamos aqui? Poxa, aquele meu paciente que, em virtude do excesso de peso, ele tem uma apneia do sono, tem um prejuízo ao longo do dia, ok? E acaba, né, compensando com consumo energético maior, em especial carboidratos e lipídios. Então, tudo isso a gente tem que observar. Por isso que o nosso diagnóstico nutricional e também uma avaliação clínica aplicada, né, à fitoterapia, tem que ser sempre feita em teia, ok? Para observar fatores predisponentes e mantenedores, porque alguns fitoterápicos poderão nos auxiliar. Por exemplo, se o nosso foco não fosse apenas doenças endócrino-metabólicas, alterações tiroidianas, controle glicêmico e, consequentemente, excesso de peso. Fosse, por exemplo, né, saúde da mulher, a paciente com hiperprolactinemia. O uso de Vitex Agnus Castus reduziria essa prolactina e auxiliaria nessa retenção maior de peso. Em relação aqui à resistência insulínica, que é o nosso foco, será que eu trabalharia, né, com a pata de vaca? Será que eu trabalharia, né, dentre outras coisas, para esse meu paciente com fenogrego, a dieta, né, ou em outras formas de apresentação? Será que, em virtude dessa disfunção tiroidiana, que também é o nosso objetivo hoje, nós falaremos, né? Será que o problema dele é captação de iodo? Ou será que esse meu paciente ele já está cursando com hipotiroidismo subclínico, né? E aí eu deveria ter, né, um estímulo maior de produção de hormônio tiroidiano. Bom, será que esse meu paciente, né, ele vai ter que alterar os seus processos de digestão, absorção e retenção porque ele tem um hipometabolismo? Então, por isso que a nossa abordagem é sempre integral, ok? Bom, pessoal, a gente dá um intervalo rápido, né, para nós entrarmos, aí sim, nas alterações endócrino-metabólicas e, consequentemente, né, aí o seu apoio fitoterapêutico. Tô voltando, hein?